E especialmente uma data como a de hoje, né? Que é uma data importante. Aí os modismos, né, da mídia acabaram transformando o dia 31 de outubro no dia do Halloween, uma data que até estranha a nossa cultura, quando na verdade, dia 31 de outubro, a gente deveria priorizar e comemorar de fato o dia da Reforma Protestante, com tudo aquilo que ela representa. Você sabe que é 31 de outubro, porque foi nesse dia que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou, né? Na verdade é uma carta que ele escreveu, mas depois ele reproduziu e colocou essas 95 teses, 95 afirmações sobre coisas que ele achava que estava precisando mudar no contexto da igreja. Colocou esse documento na porta lá da igreja, na porta da universidade, e isso gerou muita polêmica. Daí foram feitas cópias, foram espalhadas por toda a Alemanha, como também por outros cantos da Europa, e a partir disso se iniciou o movimento que nós chamamos de Reforma Protestante. E eu insisto que a Reforma Protestante não foi um passo adiante na nossa marcha civilizatória apenas no contexto do cristianismo ou apenas no contexto da igreja. Não só eu, mas eu tenho certeza que outros historiadores e outros sociólogos entendem que a Reforma Protestante foi um passo importante na direção da modernidade, com os problemas, mas também com as libertações que a modernidade trouxe. A partir daí nós temos o iluminismo, com a ideia de que nós não devemos pautar as nossas vidas pelos nossos preconceitos, simplesmente pela autoridade de alguém que está nos mandando fazer assim ou daquela forma, mas pela ideia de uma racionalidade que todos nós precisamos buscar. Vocês se lembram que uma das coisas que o Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia para a língua do povo, para permitir que o próprio povo pudesse ter acesso à palavra de Deus e pudesse refletir, pudesse questionar, pudesse usar a sua própria razão quando se deparava com questões morais, com questões teológicas, com questões que diziam respeito à sua vida religiosa e, por fim, com questões que diziam respeito à sua própria dignidade como seres humanos. Também, a partir daí, nós temos aí o movimento da Revolução Francesa, que embora a França fosse um país majoritário católico, mas eu sempre digo que a invenção do indivíduo e do direito individual, que é uma coisa que está ali digamos assim, na Revolução Francesa, né? A ideia de que as pessoas elas têm a sua dignidade não porque nasceram em determinada classe social, porque receberam determinado título da nobreza pelas mãos do rei. Os próprios governantes estão ali, não porque eles já nasceram dessa maneira, mas a ideia de que cada pessoa tem um direito, cada pessoa tem a sua participação na vida da sociedade e da comunidade em igualdade de condições, ainda que essa igualdade muitas vezes é uma igualdade ilusória, né? Já que as diferenças entre as classes sociais ainda permanecem, mas no final das contas, pelo menos como projeto, a ideia de que cada um de nós tem um voto, de cada um de nós tem uma palavra no meio da nossa sociedade democrática, isso tem tudo a ver também com Lutero, porque quando a reforma ela rompe com a ideia de que a nossa salvação e a nossa dignidade não depende de última palavra, em última instância, da palavra da igreja, da palavra do Papa, e ela coloca a cada um de nós numa relação direta com Deus, sem a mediação do sacerdócio da igreja. Vocês sabem que uma das teses fundamentais de Martinho Lutero e da Igreja Reformada é do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que
Qual que é a função do sacerdote? Desde lá do judaísmo, depois passa pela igreja católica, romana. O sacerdote é aquele que promove a mediação. Então você não chega direto a Deus, você chega pela via de uma pessoa que ali é incumbida de fazer um sacrifício, incumbida de produzir uma mediação. Tanto que na igreja protestante, na verdade, na igreja protestante não existe altar, não sei se vocês sabem disso, porque o altar é onde se faz um sacrifício. E na teologia católica, a Eucaristia é uma repetição desse sacrifício mediada pelo sacerdote. Entre os protestantes, então todos nós somos sacerdotes. Então todos nós produzimos a nossa ligação com Deus, todos nós estamos diante de Deus e podemos ter acesso a Ele mediante aquele que é o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então tudo isso eu estou dizendo para localizar aqui a reforma como um evento importante na história da nossa humanidade, não apenas para nós que somos evangélicos, que somos protestantes, mas para toda a nossa cultura em termos de mudança de alguns paradigmas da nossa cultura. Mas o texto que eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs hoje é um texto que marcou muito esse movimento da reforma protestante e marcou a vida do próprio Agostinho, do próprio Martim Lutero. Aliás, de Agostinho também. Esse tipo também se dedicou muito à leitura dos Romanos, né, da Epístola aos Romanos, mas marcou muito a vida de Martim Lutero. Eu queria convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Daqui a pouco falar um pouquinho também sobre Paulo. Mas a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem tem a sua Bíblia, acompanhe. Quem não tiver, preste atenção. São apenas 2 versículos. Esses versículos, dizem os comentaristas, que eles são assim, o anúncio do que vai ser falado daí por diante. São, digamos assim, o ponto de partida. É bem parecido com o nosso sermão aqui, que a gente lê um texto e depois fica ali fazendo o nosso raciocínio, né? Aqui o apóstolo Paulo também está fazendo o seu sermão. Ele cita Abacuque, né? Cita lá o Antigo Testamento, cita o texto bíblico, e a partir desse texto bíblico ele constrói todo o raciocínio da Epístola aos Romanos, da carta que ele escreveu aos Romanos, com um grande tratado teológico ali que há na Epístola aos Romanos. Então, qual é o tema que ele quer falar aqui nessa epístola? Romanos 1, 16 e 17. Estou colocando o óculos, né, gente? Vamos reconhecer. Pode deixar. Não tá Caiu aqui o. Tá bom. Não, pode tirar. Eu tirei ele. Não. Você tirou? Funcionou. Nós vamos nos adaptando à tecnologia aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que o Senhor Deus abençoe nossa compreensão dessas palavras. Depois de 1517, não sei se eu citei aqui o ano, né? 31 de outubro de 1517 foi o ano em que Lutero publicou as suas 95 teses. Lutero publicou em 1520 um outro livro, um outro texto, que se chamava Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Todo mundo se lembra que cativeiro babilônico foi aquela fase em que o povo de Deus foi arrastado para ser prisioneiro, né, lá na Babilônia, e que viveu ali durante alguns anos uma grande opressão naquele cativeiro. Depois eles são libertos e voltam para sua terra, mas aquela ideia, né, de que a gente pode de repente ser cativo de forças que se impõem sobre nós e que nos arrastam pelo sofrimento, essa ideia ficou sempre presente
na fé do povo de Deus, e está presente ainda na nossa compreensão. E Lutero usa essa imagem, dizendo: olha, a igreja está vivendo um cativeiro babilônico, está vivendo oprimida. E aí, meus irmãos, ele, desculpa a expressão, mas desce a lenha no papado, desce a lenha na organização da igreja, porque vocês sabem, né, da chamada crise das indulgências. O povo pedia o perdão, né, para que as pessoas se sentissem em paz com Deus. O pessoal emitia as tais indulgências, que eram espécies de títulos de perdão das pessoas. As pessoas compravam aquilo para se sentir em paz com Deus. Mas é por isso então que eu coloquei no nosso título de hoje o cativeiro evangélico da fé. O que eu quero sustentar aqui, né, assim como Lutero falou de um cativeiro babilônico da igreja, eu quero também dizer que a nossa fé é muitas vezes aprisionada num cativeiro que às vezes é construído e mantido pela própria igreja evangélica, pela nossa própria fé evangélica. De certa forma, o que eu quero dizer é, assim como um dia nós, evangélicos protestantes, experimentamos a libertação através da reforma, nós hoje talvez precisamos experimentar novas formas de libertação, naquilo que os reformados diziam: a igreja reformada deve estar sempre se reformando. E que eu quero dizer é que talvez a nossa igreja evangélica precise estar sempre se renovando para escapar aos cativeiros, e nesse caso ao cativeiro que nós evangélicos muitas vezes construímos para a experiência de fé. A experiência de fé é uma experiência libertadora, mas nós estamos sempre escorregando dessa experiência para cair de novo na experiência do cativeiro. E o próprio Lutero talvez tenha experimentado esse escorregão. O próprio Lutero talvez tenha experimentado essa forma cativa de crer em Deus. Não sei se vocês conhecem um pouco da história. Não sei se alguém assistiu o filme do Lutero, né? Eu acho que é Ralph Fiennes, né? Não sei, um desses atores aí que representou Lutero. E se lembra da experiência de conversão de Lutero. Na verdade, ele era um cristão, estava na igreja e tal, estudava teologia, estudava filosofia. Os pais queriam que ele fosse advogado, porque naquela época a pessoa era médico, advogado ou sacerdote, ou padre, né? Mas os pais não queriam que ele fosse sacerdote, queriam que ele fosse advogado. E ele estudou bastante e tal. Aí disse que um dia ele tinha ido lá visitar os pais, voltando lá para a sua cidade, lá para Wittenberg. Estava dando uma grande tempestade, muitos raios, muitos trovões. Eu já vi história que ele estava numa carruagem, já vi história que ele estava num cavalo, não sei onde é que ele estava realmente, mas eu sei que ele estava trilhando pela estrada, diante de uma grande tempestade. E aí dizem que deu um raio assim e falou: valei-me Santa Ana. Como às vezes as pessoas falam: valei-me Nossa Senhora, valei-me meu São Benedito. E Lutero teria dito: valei-me Santa Ana. E nesse momento ele teria feito o voto de que se ele escapasse daquela tempestade, ele se tornaria um monge, se tornaria um religioso, entraria, enfim, para um seminário, né, para um convento. E aí, como ele escapou, ele acaba se tornando um monge da ordem dos agostinianos, que é a mesma ordem do Papa que hoje está lá no Vaticano, né? Mas vejam bem, irmãos e irmãs, por onde passou a dedicação de Lutero à vida da igreja. Eu sempre, quando ocupo aqui esse púlpito, digo que eu procuro fazer uma hermenêutica existencial no texto bíblico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, de qual experiência humana nós estamos falando quando nós falamos de Jesus salva, quando nós lemos, quando nós oramos,
De qual experiência humana nós estamos falando? E eu pergunto aos irmãos e irmãs, quando Lutero diz, valei-me Santa Ana, qual é o sentimento dominante na experiência de Martinho Lutero? O que ele estava sentindo nesse momento? Era gratidão? Era coragem? Era alegria? Não. Acho que os irmãos e irmãs vão concordar comigo que é a experiência do medo. Foi naquela experiência do medo que Martinho Lutero resolveu se dedicar à vida da igreja. Quantas vezes as pessoas não são levadas à vida religiosa pelo medo? Porque quantos são aqueles cativeiros babilônicos que nós enfrentamos nas nossas vidas que aprisionam a nossa vida espiritual? Quais são as formas de cativeiro da nossa vida espiritual que nós experimentamos a cada dia? O medo é uma dessas formas de cativeiro. De que nós temos medo? De que você tem medo? Talvez tenhamos medo, como Lutero, ali das forças da natureza. Nós vivemos hoje aí em crise com as forças da natureza no nosso planeta, as mudanças climáticas. A gente aqui na cidade perdeu um pouco essa conexão, mas eu e a minha irmã Agnes ali estamos mais ligadas ao campo, né? E eu estou lá meio angustiado porque meu pé de manga está carregado de manguinhas pequenininhas, mas a chuva está demorando demais. Agora que ela começou, mas ainda não chegou para valer. E eu fico pensando se a chuva vai realmente ser suficiente para a minha manga crescer, ficar gostosa, mangobá. Não sei se vocês conhecem mangobá, todo mundo conhece, né? Aquele cheiro maravilhoso da mangobá. Mas às vezes a gente fica com medo, que a chuva vai ser suficiente. Nós não vivemos aqui tanto no campo, mas aquele agricultor, né? Muita gente plantou milho nessa época, em outubro era que plantava milho. E se não vier a chuva, não cresce. Não sei se é o medo de vocês aqui, mas às vezes nós também podemos estar com medo em relação às forças da natureza. E esse foi sempre o medo que levou as pessoas a buscarem os cultos religiosos. Mas talvez nós possamos estar com medo da violência. Essa semana todos nós acompanhamos o noticiário, não é isso? Qual é a fórmula para acabar com a violência no nosso país? Aí muitas vezes as pessoas, né, soltam lá nas redes sociais aquelas frases de efeito assim, como se isso fosse algo que seria possível acabar com uma medida só, de uma forma só. Mas todos os problemas sociais são absolutamente complexos. Mas é fato que quase todos nós ficamos assolados pelo medo da violência que está ao nosso lado. Imagina que um de nós estivesse morando ali, numa daquelas vilas lá da Penha, no tem uma igreja da IPU, num momento como esse. Como nós talvez diríamos, vale Santa Ana, sei lá quem, o vale Jesus Cristo, o vale do Senhor Jesus. Medo dos nossos exames. Eu agora estou na idade que todo dia tem que fazer um exame. É um problema, gente. Todo dia tem que fazer um exame agora. Esse mês de novembro, graças a Deus, passa 60 anos, estou avisando para todo mundo aqui. Mas é bom, né? Legal, mas todo dia tem que fazer um exame. Aí a gente fica com medo, o que será que vai dar o próximo exame? É ou não é uma preocupação de todos nós, né? E às vezes essas coisas é que acabam determinando a nossa relação com Deus, a nossa relação com o sagrado. Mas irmãos e irmãs, Lutero meditou muito na palavra. Lutero estudou muito a Epístola aos Romanos. Ele criou uma afeição a essa epístola, porque ali ele compreendeu
que a fé não é antes um remédio mágico contra as nossas adversidades, contra os nossos problemas, mas a fé é uma disposição de estarmos em paz mesmo diante das adversidades, porque o justo será mantido em sua dignidade pela fé. O justo viverá pela fé. Então eu não preciso invocar aqui uma divindade como alguém que vai dar um passo de mágica, mas eu posso atravessar a tempestade sabendo que sou amparado pela generosidade de Deus, que depende muito mais dessa própria graça, pela graça que somos salvos, e não antes pelo meu próprio fazer, por tantos títulos que eu comprei de indulgência, ou seja lá do que for, ou pelo tanto que eu rezei na igreja. O justo viverá pela fé. E nós precisamos, irmãos, mais uma vez, recuperar essa palavra no nosso ambiente religioso e na nossa sociedade. Mas Lutero leu isso em Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E esse é outro que a gente precisava entender um pouquinho. Eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Acho que em alguns momentos lá dá uma escorregadinha, mas não tem problema. No meio da Epístola aos Romanos, tem aquela série de frases lá sobre as autoridades, que a gente às vezes fica meio incomodado, né? Mas eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Até assim, nos meus momentos de heresia, eu digo que foi Paulo que fundou o cristianismo, mas não vou entrar nessa heresia agora. Mas Paulo foi uma pessoa que se converteu, que mudou muito a sua vida. Vocês sabem que Paulo, nós sabemos que Paulo era um fariseu, era um judeu daqueles que entendia que é preciso praticar a lei ali o mais corretamente possível, para que nós possamos agradar a Deus e Deus dar uma moral para a gente, Deus bancar a nossa vida. E o apóstolo Paulo era desses. Veio estudar lá em Jerusalém com Gamaliel, que era considerado um fariseu importante ali, um importante doutor ali das Escrituras, e ele procurava ser ali um rigoroso intérprete e praticante da palavra de Deus, um religioso rigoroso. Até que vocês sabem que aconteceu aquele episódio com Estevão. Estevão, que era um dos do caminho, como eu chamava os cristãos naquela época, um dos seguidores de Jesus Cristo, começou a falar lá do cristianismo e tal. Aí o pessoal pegou Estevão, pedrejou Estevão, matou Estevão em praça pública, e diz aí que com a conivência do Saulo de Tarso, que era até então como ele se apresentava, Saulo da cidade de Tarso, Saulo que estava ali estudando para ser um bom fariseu em Jerusalém. E diz a Bíblia que eles pegaram as vestes lá do Estevão e depositaram lá nos pés do Saulo, ou seja, para mostrar que Saulo tinha ali uma participação naquela história. Aí Saulo, não contente, pediu lá uma carta lá para os sacerdotes: então, quero continuar perseguindo esses tais do caminho, esses tais de cristão, que ali atrás desse povo, que esse povo não está obedecendo a lei como tem que ser obedecida. E aí diz que Saulo, depois de ter participado da execução da morte de Estevão, ia pelo caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Saulo também, de novo o cavalo da história, que eu também estava lá. Aí no caminho de Damasco, Saulo tem lá um momento que ele cai e tem uma visão e escuta uma voz. E quem que diz essa voz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai, até essa história. É mais ou menos assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu vou exigir um pouco mais de escuta dos irmãos aí, irmãs.
né? A gente que é psicólogo fica aí. Meu Deus, já é quase psicólogo também, né? Mas a própria pastoral também. Mas escutar os sentimentos, escutar a experiência emocional agora, nesse momento. Quando Saulo escuta aquela voz, por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso comigo? Qual é o sentimento que mobiliza dentro de Paulo? Pensa bem, Saulo tinha acabado de participar da morte de alguém. Será que Paulo não foi andando pelo caminho pensando, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que aquele tal Estevão merecia mesmo ter morrido? Será que esse negócio que eu estou indo fazer lá vai trazer mais alguns? Porque eu não duvido da honestidade moral e intelectual de Saulo, mesmo nesse momento da execução. Mas aquele negócio, irmãos, quando a gente está muito convicto de que a gente está fazendo uma coisa certa, já é um problema. Já dizia Guimarães Rosa, o querer muito bem já é um princípio de violência. Essa frase é ótima. O querer muito bem já é um princípio de violência. Porque quando você está muito convencido que você sabe o que é o bem, você já é um tirano em potencial. É preciso manter uma certa dúvida. É preciso manter uma certa interrogação. Será que eu estou fazendo melhor? Eu entendo que quando Saulo ouviu aquela voz, aquilo mobilizou a culpa. E a gente tem que entender que foi Saulo que contou essa história. Então Saulo contou a história de um remorso, de remoendo, de uma culpa que ele experimentava em si mesmo. E eu posso entender, eu vejo isso todos os dias, irmãos e irmãs, todos os dias eu vejo isso no consultório, como as pessoas ficam ali, sempre com essas indagações, será que eu já fiz o suficiente? Eu parto sempre do pressuposto de que todos nós estamos buscando uma confirmação da nossa existência. Não vamos me alongar muito nisso, eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Todos nós estamos buscando uma confirmação da nossa existência. Porque todos nós queremos manter a nossa vida. Todos nós buscamos a eternidade do nosso eu. Queremos proteger o nosso eu. Quando alguma coisa ataca esse nosso eu, nós já começamos a entrar em crise. Quando o meu time perde, a gente já começa a entrar em crise. Não é não? Quando alguém fala mal da minha roupa, eu já começo a entrar em crise. Quantas pessoas não promovem a violência simplesmente porque sentiram ameaçado o seu próprio eu? Nesse sentido, nós não somos muito diferentes dos passarinhos. Eu fico vendo os passarinhos lá, toda hora, cara, desce assim na grama, fica lá comendo. O dia inteiro comendo. As vaquinhas lá, o dia inteiro comendo. Na verdade, todos esses seres vivos estão trabalhando o tempo todo para continuar a existir, para proteger a manutenção da sua própria existência. E nós, seres humanos, não somos diferentes, só que nós somos mais sofisticados. Nós não ficamos só comendo grama e capim como as vacas, mas nós queremos manter não apenas a existência do nosso corpo, mas a existência de um eu que tem atributos, um eu que tem qualidades, um eu que tem sentidos, e no final das contas um eu que está remetido a um Deus Pai, um Deus Criador. E para garantir a manutenção de nós mesmos, é que nós buscamos estar em paz com esse Deus, buscar o reconhecimento desse Deus, buscar que esse Deus diga, você está aprovado, meu filho, você pode existir, você vai continuar a existir. Mas a maioria de nós, ou todos nós, quase sempre, ficamos a pensar, já fiz o suficiente, será que eu estou fazendo direito? E essa culpa se espalha por todos os nossos papéis, como pais. Fica lá, será que eu estou fazendo direito o meu papel como pai, como pastor, como professor, como mãe? Será que estou fazendo o meu melhor? Será que estou fazendo o meu melhor? E também o apóstolo Paulo ficou lá remoendo essas coisas. E nós sabemos sobre como o apóstolo Paulo fala lá do seu espinho na carne,
como o nosso apóstolo Paulo buscava isso, mas o apóstolo Paulo, ele é tocado por essa experiência. O justo viverá pela fé. É a integridade da nossa relação com Deus que nos traz paz. Não é o tanto que nós já fizemos de certo, ou que nós achamos que fizemos de certo. Não é o tanto que nós ficamos ali martelando a nossa própria cabeça para tentar fazer o melhor, mas é a nossa entrega à relação com Deus. Percebam que a experiência de fé é uma relação de uma entrega integral, uma entrega total, onde eu confio mais na misericórdia, por isso só a graça, só a escritura, só a fide, onde eu confio mais na misericórdia de Deus, na generosidade de Deus, do que na minha própria retidão moral, na minha própria capacidade de acertar sempre. O apóstolo Paulo, que vivia também os seus tormentos, experimentou: o justo viverá. Ele será justificado pela sua entrega na relação de fé com Deus. Então, irmãos e irmãs, a fé é uma experiência que nos liberta do medo. A fé é uma experiência que nos liberta da culpa. Mas, irmãos e irmãs, eu fico aí olhando também a nossa volta e vejo às vezes um outro cativeiro além do medo e da culpa. E vocês vão me desculpar, mas eu não vou ter pudor em mencionar alguns nomes, pelo menos um nome. Mas quando eu fico tentando entender como é que as pessoas conseguem, aí eu estava lá assistindo uma pregação do pastor Silas Malafaia, sem entrar muito até nas questões políticas ligadas ao Silas Malafaia, mas fico tentando entender essa experiência, de quem ele está falando, que muitas pessoas vão atrás, as pessoas seguem atrás. Porque sempre foi assim, irmãos e irmãs, as pessoas que conseguem mobilizar o medo, conseguem mobilizar a culpa, conseguem controlar a vida dos outros. Eu sempre tenho comigo uma frase: controle o narcisismo das pessoas, que se controla a vida das pessoas. E aí eu vejo que as pregações pastorsivas de outros tantos pastores sempre acaba dando a questão do dinheiro. Sempre acaba dando a questão do dinheiro. Sempre é uma coisa ali da prosperidade de um Deus que vai me livrar, eu pagar os meus boletos, pagar as minhas contas, e mais do que isso, vai me dar aí uma dignidade de vida que vai me fazer um consumidor da melhor qualidade, os melhores carros, o melhor estilo de vida. É claro, irmãos e irmãs, que a gente pode ser assolado pela necessidade de pagar um boleto, não? Hoje é dia 2, né? O dia do pagamento não é só sexta-feira que vem ainda, né? Quinto dia útil, não é assim? Aí a gente, nossa, vai dar para chegar na sexta-feira que vem, né? Para pagar todos os boletos. Eu não sei vocês, mas eu sou desse que vive preocupado com os boletos, né? E quantas pessoas na nossa sociedade estão aí também assoladas pelo cativeiro do boleto, não é verdade? Mas, irmãos e irmãs, na nossa sociedade, se ficasse só no boleto ainda estava bom. Mas nós construímos, nessa sociedade capitalista, consumista contemporânea, nós construímos uma ideia de que a dignidade das pessoas depende do quanto que elas consomem na sociedade, do quanto que elas têm poder de consumo, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor, para comprar uma roupa melhor. E nós todos já somos tragados por essa ideia, né? E ficamos o tempo todo gastando nosso tempo, gastando nossas energias para tentar acedermos a um padrão melhor de consumo. E as pessoas são catalogadas, né? São
O próprio IBGE usa aí como maneira de pesquisar as pessoas, quanto que elas consomem, quantas televisões em casa, quantas geladeiras tem, e etc. Talvez nós vivamos o cativeiro da ganância também. Talvez nós vivamos o cativeiro da lógica do consumo também. Muitas vezes a própria igreja ela se torna uma loja, um shopping de bens espirituais, um shopping de promessas. Se transforma em grifes, não temos as grifes? Hoje tem muita igreja agora que está mudando aí a arquitetura, né? E parecendo cada vez mais aí com lojas. Porque onde você vai para você comprar alguma coisa. Então talvez em alguma medida nós vivamos também o cativeiro da ganância, da ansiedade pelo consumo. E talvez também diante dessa realidade nós precisemos dizer: o justo viverá pela fé. A fé também nos liberta do cativeiro da nossa própria ganância. Porque a fé, irmãos, é essa experiência de entrega à generosidade da vida. Não é isso que Jesus fica falando o tempo todo com as suas parábolas. Olha, nossos passarinhos, eles não estão tão preocupados assim qual vocês estão. No entanto, estão entregues à generosidade da vida. E a gente às vezes entende que essa generosidade da vida é um milagre que Deus vai ficar ali e vai te mandar um milagre. Não é isso não, irmãos. Os passarinhos não precisam de milagre. Os passarinhos precisam colher todos os dias aquilo que a generosidade da vida coloca lá dentro. Eu sei que muitas vezes nós ficamos ansiosos. Deus, faz uma intervenção extraordinária aqui para mim. Mas a experiência de fé não é uma mágica pela intervenção extraordinária de Deus. A experiência de fé é uma entrega a tudo aquilo que Deus dispõe à nossa volta. E que nós às vezes não estamos colhendo, não estamos participando, exatamente porque estamos ansiosos demais por consumir, ou porque estamos morrendo de medo, ou porque estamos morrendo de culpa. Embora nós vivamos buscando a Deus na nossa experiência religiosa, nós estamos sempre escorregando ali em nossa insegurança, para sermos aprisionados pelos cativeiros contemporâneos que aprisionam a nossa fé. Aquilo que era para ser uma experiência libertadora se torna agora uma nova forma de cativeiro. Esse é o grande perigo. Todo mundo sabe que esse é o grande perigo da prática religiosa. Aquilo que nasceu para ser uma libertação das pessoas se torna ela mesma fonte de guerra, fonte de violência, fonte de destruição, fonte de aprisionamento da vida. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos retomar o nosso fervor evangelístico. Nós, como igreja, precisamos retornar o nosso fervor evangelístico. Porque quantas e quantas pessoas hoje, à nossa volta, não estão aí no aprisionamento do medo, no aprisionamento da culpa, no aprisionamento da ganância. Quantas e quantas pessoas estão precisando ter esse encontro experiencial, vivencial com a Epístola aos Romanos, assim como Paulo teve, assim como Agostinho teve, assim como Lutero teve. Precisamos ajudar para que as pessoas tenham esse encontro, porque ao nos sentirmos justificados pela fé, é que nós podemos nos sentir perdoados. Aquele Paulo remoendo se sentiu perdoado. Nós perdoados em nossa pequenez para exercer os nossos papéis como pais, como mães, como, enfim, como cidadãos do mundo. É na experiência de fé que nós nos sentimos amparados frente aos perigos, frente aos medos que nos assolam. É na experiência de fé que nós nos sentimos reconhecidos em nossa dignidade, reconhecidos diante de Deus. É em nossa experiência de fé
que nós nos sentimos confirmados em nossa existência nesse mundo. Assim, irmãos e irmãs, que nós possamos ser tocados, como foi Paulo, como foi Lutero com essa palavra, e possamos multiplicar essa palavra à nossa volta, como uma igreja reformada, sempre se reformando, e não como uma expressão de fé que acaba novamente sendo vítima de uma forma de cativeiro humano, sendo vítima do cativeiro. Isso é o pecado, isso é o pecado. Às vezes fica muito preocupado em dizer o pecado é isso, o pecado é aquilo outro. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de uma relação de paz, de fé com o nosso Deus. Curvemos as nossas cabeças e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te suplicamos que a história de Martinho Lutero, que a história do apóstolo Paulo, mas especialmente que as palavras contidas na Bíblia, as palavras do Evangelho do nosso Jesus Cristo, o testemunho daquelas comunidades, que tudo isso, ó Pai, possa nos levar a uma experiência de verdadeira fé, mas também de paz. E que nós, ó Pai, sejamos os arautos, mas sejamos também aqueles que testemunham essa vida de paz em nossa sociedade. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.